Quantos aninhos o senhor deu a honra da irmã falar na linguagem do céu? 5 anos. 5 aninhos. Deus é maravilhoso. O que a irmã tem para dizer para aqueles irmãos que estão provados em casa, que estão querendo desistir dessa graça, que acha que não vale a pena viver, que a prova é muito grande e que Deus abandonou? O que a irmã tem para falar para eles? Glória a Deus. Santo é Deus. Vocês estão vendo essa virtude aí? Você que não pode vir, está vendo isso aqui? É o céu te dizendo que te ama. É o céu dizendo, eu estou na tua vida. Pega aqui a pureza. Se você quer um recado do céu, pega esse recado. Você não pode vir, mas o recado vai para você aí. Isso aqui é o céu. Aleluia, Jesus. Isso aqui vale a pena a gente atravessar a fronteira e vir dar glória a Deus e sentir a presença do Senhor. Aleluia. E aí, você vai desistir? Você vai largar essa graça? Você vai abandonar a música? Você vai abandonar o teu Deus? Aqui é a resposta. O Senhor está aqui te responde na boca dessa menina. Estou na tua vida e vou virar teu cativeiro. Glória. Santo é Deus. Glória a Jesus. Olha que lindo. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Muito lindo este vídeo que nós vimos aí, desta irmãzinha. O servo de Deus atravessou a fronteira para chegar lá e ver uma menina de praticamente os 9, 10 anos, que aos 5 recebeu a promessa do Espírito Santo. E o servo de Deus falou, você tem alguma mensagem para dar para aqueles que estão reclamando? Então Deus visitou a alma dela com a promessa do Espírito Santo e ela não aguentou. Esta é a obra de Deus. Mas calma, irmãos, ainda temos aqui um vídeo de uma cantora antiga, talvez poderia ser famosa na época, em que essa cantora, e hoje nossa irmã Cidinha, irmãos, veja bem como Deus chamou ela na graça, como Deus mexeu com o coração dela. Irmãos, um testemunho lindo, lindo. Parece que a filha dela estava perguntando a ela algo para que ela contasse, né, irmã? Mãe, conta então o testemunho, já que muitos sabem desse testemunho, mas via áudio. Então conta a irmã esse lindo testemunho. Irmãos, é para aumentar a nossa fé, para carimbar aqui, né, o que nós falamos sobre a obra de Deus na congregação cristã no Brasil. A irmã largou tudo para servir a Deus na congregação e hoje ela serve a Deus. Ela canta alguns trechos de hino, que são os hinos aí que foram que fizeram parte da sua conversão na congregação, e ela conta aos mínimos detalhes como foi que Deus chamou ela nessa graça santa. Estamos falando da obra de Deus, da congregação cristã no Brasil, onde nós servimos a Deus. A obra, a graça de Jesus Cristo, que ali nós encontramos, é onde nós professamos o nome de Deus. Vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos? Fique até o final, que você, irmã, nesta manhã de quarta-feira, não vai se arrepender de ouvir isso. Olha só. Ô mãe, os irmãos estão pedindo para a senhora contar a obra de quando o senhor chamou a senhora. Por que a senhora não conta? Conta? Tá bom. Então salva os irmãos aí e conta. A paz de Deus com todo, querida Irmandade, Deus abençoe por esse carinho, por esse amor. Então tá bom. É bastante pedido mesmo, porque o pessoal conhece a Irmã Cidinha cantora, mas não sabem a origem, de onde veio a Irmã Cidinha cantora. Antes do Senhor me chamar, eu era uma artista de rádio e televisão. Fazia os meus shows e nunca imaginei que um dia eu pudesse estar no meio dos santos, dessas santas, glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom.
eu tinha um único irmão. E um dia esse único irmão que eu tinha, ele veio sofrer uma enfermidade, um derrame, e foi parar no hospital. Foi parar lá no HC. E eu fazendo os meus shows, quando eu voltava, eu ia no Hospital das Clínicas visitar. E na última visita que eu fiz para ele, quando eu cheguei em casa, eu estava muito agoniada, muito angustiada. Eu falei para uma funcionária minha, eu falei, Maria, pega aquela Bíblia, eu ganhei uma Bíblia há muitos anos, eu havia ganhado uma Bíblia, e eu coloquei aquela Bíblia em cima do guarda-roupa e nunca mexi nela, porque eu ia ver, não entendia nada, guardei ela lá, falei, Maria, pega aquela Bíblia que está lá em cima do guarda-roupa, traz para mim. Ela foi lá, pegou a Bíblia, trouxe para mim, perdoa a irmandade, a minha expressão, eu com toda a minha falta de respeito, entrei no banheiro, e ali eu comecei a folhear, fui folhear aquela Bíblia, como se eu folheasse um livro. Quando eu abri a Bíblia, caiu em 7 de Jó. E ali o Senhor falava grandemente comigo, que meu irmão ia morrer, que meu irmão não ia existir mais. Eu sou como menino passarinheiro, hoje me vês, amanhã não me verás mais. Quem sou eu que tanto te preocupas? Aquele que desce à sepultura jamais volta ao seio da terra. E eu entendi que meu irmão ia embora da terra. E eu comecei a chorar e fechei aquela Bíblia e saí do banheiro, sentei no sofá. E eu chorei muito. Ela veio e perguntou para mim, o que foi, dona Cidinha, o que foi, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, Maria, eu li um negócio aí nessa Bíblia aí, Maria, e eu tô com medo. E eu tinha fechado a Bíblia. Aí ela falou, a senhora está cansada, a senhora chegou agora de viagem, está muito cansada. Falei, Maria, dá essa Bíblia de novo, deixa eu ver se eu acho. Quando eu peguei a Bíblia que eu fui abri no mesmo lugar, onde repetia o que ia acontecer com meu irmão. Aí eu chorei mais ainda, chorei bastante, tomei um banho e fui deitar. Aí, quando o pai dos meus filhos chegou, meu ex-marido, ele chegou e perguntou para mim, o que é preta? Ele é português, perguntou o que é preta, o que está acontecendo? Aí eu contei para ele, você está cansada, pretinha, a gente está chegando agora de viagem, não deu tempo de descansar nem nada, dorme e amanhã é outro dia, amanhã a gente vai lá no hospital visitar ele de novo. Aí assim eu fiz, por volta da não sei que hora da madrugada eu tive um sonho, eu via meu irmão de um lado, com o rosto debruçado num cabo de enxada, e eu com uma pá na mão do outro lado, num gramado verde. E meu irmão estava de cabeça baixa e eu com a pá. Aí eu acordei, chorei mais, contei para ele e ali foi inconsolado. Quando foi 10 horas da manhã, chegou o telefonema que ele tinha falecido. Foi desespero na família, desespero para minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo chorando, desmaiando. E eu tinha que ficar firme porque eu era... Os irmãos percebem aí que ela ainda não era da congregação e ela teve um sonho, teve uma revelação, Deus mostrando para ela, irmãos. Perceba que ela era uma artista de TV, uma cantora, né? E ela largou tudo para servir a Deus e serve até hoje a este Deus maravilhoso aonde nós servimos também, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Podemos observar, irmãos, em que nós sempre ouvimos pessoas aí, formadores de opinião, dizendo que a congregação não tem o Espírito Santo de Deus, que essa graça não é revelada. Às vezes as pessoas nem conhecem a igreja, irmãos, e Deus mostra em sonho. Deus mostra, revela para elas, irmãos. Eu acabei fazendo um vídeo hoje que Deus mostra para quem Ele quer. Não precisa ser crente. Para quem Ele quer, Ele mostra os seus mistérios. Vamos acompanhar este relato da nossa irmã. É lindo, viu? Testemunho da nossa irmã Cidinha, cantora. Olha só. Primo da família, né? Eu não podia chorar, eu não podia me desesperar, eu tinha que aguentar o tranco. Meu irmão morreu num dia, foi sepultado no outro. No outro dia eu falei com minha mãe, mamãe, eu moro perto da congregação da Vila Yolanda,
mas nunca havia ido lá. Aí eu falei pra minha mãe, mamãe, hoje eu vou na igreja desses crentes aí pra ver o que Deus fala com eles, pra ver se Deus fala comigo. Minha mãe falou, se você for, eu vou também. Se você for aí, eu vou também. Porque a minha mãe era de uma outra denominação. Muitos anos de uma outra denominação, mas ela falou, se você for aí, eu vou com você. Aí eu peguei, me arrumei, como se eu fosse fazer meu show, normal. Me ajeitei normal, como se eu fosse fazer meus shows, bem arrumado, e fui, minha mãe foi comigo. Quando cheguei ali, toda envergonhada, sem jeito, eu entrei na congregação, sentei ali no dos últimos bancos ali, e atendia o culto, um irmão de cor, que depois, com o passar dos anos, com a obra que Deus fez, com o passar dos anos, a gente se tornou grandes amigos. Saudoso irmão Chicão do Limão. Ele atendia o culto nesse dia, ele não era ancião, ainda ele era cooperador. E Deus dava na boca dele. Aqui entrou hoje pela primeira vez uma criatura, naquele tempo podia falar. Que entrou hoje pela primeira vez uma criatura, você está chorando, está desesperada, porque saiu um defunto da tua casa. Mas olha o que Deus te diz nesta noite, não chore mais por esse defunto, que esse defunto que saiu da tua casa vai ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Marca bem o dia de hoje, que de hoje a 5 meses eu vou fazer uma obra na tua vida. Ali eu chorei, eu gritei, eu chorei, porque na sociedade a gente não pode chorar. Não pode chorar, porque andava toda maquiada, toda arrumadinha. Se chorasse, ia rebocar a maquiagem. Então a gente chorava pelo cantinho dos olhos, cantinho do nariz, para não se rebocar. Mas ali na congregação eu chorei, eu gritei, eu extrapolei. Ninguém falou que eu não podia chorar. Saí de lá da congregação levinha, levinha. E ainda um hino que marcou bem, que cantou naquele dia, e eu chorei muito com ela. A vida vem por ti, sangue precioso derramei, da morte de mim, da ira eterna eu te livrei. E eu chorei muito. Fui embora para minha casa, levinha, que nem uma pá. Quando eu cheguei na minha casa, o meu esposo falou, o que foi que aconteceu? Eu contei para ele o que aconteceu. Falei, como que o pastor soube tudo o que aconteceu? Falou tudo. Ele falou, mas é assim mesmo, Preto, é assim mesmo. E quando eu não estava viajando, não estava fazendo meus shows, eu ia na congregação. E Deus falava comigo. Toda vez que eu chegava lá, o Senhor falava, vou fazer uma grande obra na tua vida. Vou fazer uma grande obra. E sempre assim, por ti, minha vida dei, ó, dá-me o teu coração. E o Senhor falava, e eu chorava. Até que chegou um dia, eu senti desejo de colocar um véu na cabeça. Senti o desejo de colocar um véu na cabeça. Aí cheguei para uma irmã que era porteira, saudosa, irmã Jeroma. Perguntei para ela, dona Jeroma, será que eu posso pôr um véu na minha cabeça? Nossa, aquela porteira regalou um zoião grandão assim para mim. Falou, tu quer botar um véu na tua cabeça? Não, se puder, dona Jeroma, se não puder, não tem problema. Ela falou, peraí, minha filha. Ela saiu correndo. Ela foi lá para trás, daqui a pouquinho ela voltou com o véuzinho embrulhadinho, ela desembrulhou aquele véu, parou diante de mim e falou, olha minha filha, tu sentiu vontade de botar um véu na tua cabeça, não é tu não, viu minha filha, é o Senhor, viu, é o Senhor Jesus, viu minha filha, e tu vai botar esse véuzinho na tua cabeça, viu minha filha, e demônio nenhum vai arrancar mais ele, viu minha filha. Colocou aquele véu na minha cabeça. Nossa, irmandade, mas eu me senti crente. Nossa, e eu com aquele véu, falei, pronto, agora eu sou crente. Sou crente. Aí falaram para mim que eu tinha que me batizar. Falaram para mim da parte do batismo. Eu perguntei, que jeito que a água é quente ou fria? Falaram para mim que a água era fria. Eu falei, mas nem importa. Mas nem importa. Se um dia eu tiver que batizar na igreja dos seis, tem que ser com água quente. Ainda vou fazer um penteado, porque eu usava brecão. Era aqueles brecão desse tamanho. E sabe como que é? Nosso cabelo moiou e cói.
Aí eu falei, vou fazer um calecalon, qualquer coisa, para dar né? E eu, um artista, como que eu vou entrar na água e sair com o cabelo embaixo? De jeito nenhum. Vou fazer penteado. E morreu o assunto. Aí, isso foi no meio de março, mais ou menos, começo de março. Quando foi no final de março, meio de março, isso foi no meio de março, eu fui para a Argentina, para o Paraguai, fazer meus shows. Fiz meu show, fiquei 17 dias fora do país. Quando eu voltei para o Brasil, que eu entrei no meu escritório, um funcionário conversava com alguém e dizia que eu não estava. Aí eu cantei uma musiquinha, olha eu aqui outra vez. Aí ele veio depressa, pegou a minha mala, né, pegou minha bagagem e me deu o telefone. Aí eu peguei aquele telefone e falei, alô? Ela falou, alô? Eu falei, quem é? Ela falou, ela pronunciou meu nome. Ela falou, olha, eu não te conheço e você também não me conhece. Ela me saudou com a paz de Deus. Ela falou, a paz de Deus, minha irmãzinha. Eu falei, amém. Eu já sabia falar amém. Eu falei, quem é você? Ela falou, olha, eu não te conheço, você também não me conhece. Mas o Deus que eu sirvo te conhece. E ele mandou te convidar. Mandou fazer um convite para você. E ali ela fez o convite para eu ir congregar com ela. Sei dizer que ali ela convidou e eu falei que não, ela me convidou, eu falei que não. Eu sei dizer que ela falou assim, olha, eu falei, eu não te conheço, você não me conhece, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Pode vir. Aí, Irmandade, eu fui. Resumindo bastante, eu fui pro culto. Quando eu cheguei no átrio da igreja, eu não precisei me identificar. Porque antes, voltando um pouquinho atrás, cheguei na minha casa, comecei a tossir. Tossi até as 16h30, até as 19 horas, mais ou menos, das 16h30 até as 19 horas tossi. Aí quando eu entrei no meu aposento, aí o pai dos meus filhos estava deitado, aí ele falou para mim, escuta, Preta, você não falou que ia não sei com quem, fazendo não sei onde, fazendo não sei o quê? Eu falei, uma moça crente que me convidou para ir na igreja com ela. Ele falou, você não vai? Eu falei, não, não vou não. Eu falei, não vou não, eu não estou bem, estou com tosse. Ele pegou e falou assim, Preta, as pessoas precisam ter palavra. Você falou que ia lá na igreja com a moça, vai lá, reza lá, acabou a reza, não tem problema, volta para casa e acabou. Eu falei, eu não vou sair por aí toda arrumadinha, toda maquiada, de ônibus. Meu carro deu problema, só se você me levar. Ele falou, mas Preta, eu vou dar aula lá em tal lugar e eu vou te levar. Eu falei, se você me levar, tudo bem, senão me show o assunto. A Irmandade, ele deu um pulo tão grande da cama e falou assim, Preta, 5 minutos pra você se arrumar. 5 minutos, peguei um garfão desse tamanho, uricei o cabelo pra cima. Uricei todinho o cabelo. Coloquei umas argolonas nas orelhas, corrente no pescoço, corrente nos braços, anéis em todos os dedos. Vesti uma calça malhada de seda, um casacão de pele que fazia muito, mas muito, muito frio. E lá eu fui pra congregação como se eu fosse fazer um show. Quando eu cheguei naquela igreja, que eu entrei no átrio, eu não precisei me identificar, que eu parecia uma árvore de Natal enfeitada. Aquela moça veio ao meu encontro, pronunciou meu nome, foi ela mesma. Ela falou, a paz de Deus, minha irmãzinha. Ela não irmãos, olhou o que a nossa irmã Cidinha está contando, irmão, isso acontece com mais pessoas, irmãos. Deus limpou sua serva e ela queria pôr o véu na cabeça. E a irmã antiga, né, já percebeu que Deus estava fazendo uma obra com a nossa irmã Cidinha e veio de imediato trazer o véu. Ali, irmãos, podemos observar o amor que os porteiros têm. Às vezes o porteiro pensa que ele é um simples porteiro ali na porta, que o cargo dele é o cargo menos visto. Mas, irmão, o porteiro são os anjos da porta que recebe. Se o porteiro não estiver preparado por Deus, não é feito obra. Às vezes uma conversão, às vezes uma pessoa, né, o evangelho é pregado para essa pessoa através dos porteiros, né? Os porteiros têm uma grande responsabilidade dentro da casa do Senhor. Ela olhou dentro do meu coração, da minha alma, ela me abraçou, falou, a paz de Deus, minha irmãzinha, e me deu o beijo do amor. Falou, vem, minha irmãzinha, já tem um lugarzinho para você. Ali ela me levou no lugar, eu entrei, sentei, ela me deu o inário.
e de repente o servo de Deus que estava atendendo o culto, eu não me lembro qual foi a palavra, porque eu não conhecia muito essas coisas. Sei dizer que o servo de Deus falou que ia ter um batismo especial. Um enfermo havia pedido, né? Foi orado, e naquele dia ia ser o batismo do velhinho. Aí eu falei, esses crentes é tudo doido, vamos, sei lá, vamos ver como que funciona a coisa. Eu sei dizer que daqui a pouco tiraram a tribuna, daqui a pouco o servo de Deus veio com uma roupa esquisita, veio outro servo de Deus, e daqui a pouco desceram com o velhinho nos braços. Quando imergiram aquele velho na água, eu me encolhi todinho. Eu falei, esses crentes é tudo doido. Vai matar esse velho nessa água gelada. Meu Deus, eu me encolhi todinha. Fiquei encolhidinha e olhei. Daqui a pouquinho o Senhor foi chamando outra alma. O Senhor foi chamando outra alma. De repente o servo de Deus parou, encostou-se no parapeito da vasca e falou assim, Irmandade, o Senhor falou comigo agora. Ele mandou nós cantar com muita alegria e muita comunhão, que ele vai fazer uma obra no nosso meio. Para nós cantar com muita alegria o hino 418, 418. E ali a irmãzinha pegou o inário depressa, abriu, entregou na minha mão. E ali eu comecei como se eu cantasse desde pequenininho. Senhor, com tua voz me chama, os teus caminhos me ensina. Quando eu falei, eu sei, Senhor, que tu me ama, um fogo caiu na minha cabeça. Quando aquele fogo caiu na minha cabeça, eu não vi mais nada. Quando eu dei conta de mim, eu estava dentro das águas do Santo Batismo, fazendo concerto com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus. Eu esqueci contrato, esqueci televisão, esqueci marido, esqueci toda a minha carreira, esqueci tudo, obedeci a Deus. Quando ele veio me buscar na porta da igreja, que ele viu eu com o cabelinho desse tamanho assim, ele falou, o que aconteceu, preta? A serva de Deus falou, ela obedeceu a palavra, ela se batizou. Ele de branco que ele ficou mais branco, irado, me levou para casa. E aí começou meu sofrimento. Meus companheiros artistas vinham na minha casa e falavam, quer dizer, Cidinha, que você foi na igreja dos brancos tomar um banho lá para chamar branco de irmão, já não chega o maridão, caçoavam e riam de mim, riam. E aí fizeram uma aposta. Cidinha, olha, é o seguinte, não vai passar 6 meses, nós vamos apostar uma cervejada, que daqui 6 meses você vai estar no nosso meio de novo. Eu louvo e glorifico a Deus nesta noite, que não se passaram 6 meses, mas se o Senhor deixar eu viver agora, dia 5 de abril, vai se completar 40 anos que o Senhor tem me chamado nessa graça. 40 anos de luta, 40 anos de prova, 40 anos de tentação, tribulação, 40 anos de vitória, porque eu estou aqui dizendo que Deus é bom na nossa vida. Perdi tudo que eu tinha. Tudo. Até o marido foi embora. Mas eu ganhei um esposo maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca me abandonou. Ele criou meus filhos. Ele cuidou de mim. Cuidou da minha vida. Até o presente momento tem estado comigo. Eu agradeço a Deus, querido Irmandade. Que aí foi um estrondo muito grande. Aí todo mundo ficou sabendo que Deus tinha chamado uma cantora. E nos meus discos, as minhas composições, o meu nome é Cida Maravilha. Mas aí eles ligavam para o meu diácono, o irmão Vertude, e perguntavam se sabiam se eu estava em casa, que eles queriam me fazer uma visita para mim. E ele perguntava, qual Cida? A irmã Cidinha. Qual Cidinha? A cantora. Porque tem Cida alta, Cida baixa, Cida de todo jeito, né? Agora cantora. Ficou eu, né? Então, esse Cidinha cantora me acompanha já há 40 anos, que ficou patenteado. Então, essa obra foi assim que o Senhor me chamou nessa graça. E eu agradeço a Deus que no dia que estava completando 5 meses, que Deus deu na boca do saudoso irmão Chicão do Limão, marca bem o dia de hoje, que de hoje a 5 meses vou fazer uma obra na tua vida. O Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, no dia 5 de abril. Então eu estou aqui glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom na nossa vida. De patroa, que eu tinha as minhas empregadas em casa, eu tinha as minhas condições boas, eu fui ser faxineira. Fui trabalhar de faxineira.
E como faxineira, hoje eu sou aposentada. Ganho meu salário, ganho meu sustento como faxineira. E glorifico a Deus porque o Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa mesa. E eu agradeço a Deus por tudo. São muitas obras, senão o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar muito comprido. Mas tem muitas obras, muitas obras, muitos milagres. E Deus vai dar graça de eu fazer outro vídeo contando mais obras, viu? Agradeço, não esqueci da obra do hino 128, que vou contar, tá bom? É um pouco por vez. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Deus abençoe irmã Cidinha por este lindo testemunho. Isso vai edificar, né, as almas, vai edificar aqueles irmãos que acham que Deus não converteu, né? Que está na igreja, mas não ouve nada, Deus não fez nada na sua vida. Olha só a história e o testemunho da nossa irmã Cidinha. Até que a nossa irmã Cidinha é bem simpática, né? Bem simpática, risonha e traz alegria, né, irmãos? Traz paz o jeito dela contar o testemunho. Testemunhos lindos como este da nossa irmã Cidinha. Nós vamos sempre colocar aqui no canal, porque esse testemunho, essas partes que nossas irmãs contam, irmão, edifica o nosso meio, edifica quem está na igreja e edifica aqueles que estão fracos, né? Estão fracos na graça. Testemunho lindo, irmãos, e ela não sai desta graça por nada na vida. Vai ver o que a nossa irmã Cidinha já recebeu nesses 40 anos, irmãos. Deus abençoe a filha da nossa irmã Cidinha. Deus abençoe a nossa irmã Cidinha por esse lindo testemunho. E a nossa querida Irmandade, nesta quarta-feira, dia 9 de abril, se alimentando espiritualmente. Irmãos, deixa aqui uma paz de Deus, uma saudação bem gostosa, bem espiritual para nossa irmã Cidinha. E para aqueles que estão fracos, que estão praticamente, irmão, pedindo para o Senhor forças, e ouvir e ver esse testemunho, sentir mais forças para prosseguir, né, nesta caminhada em que nós estamos. Deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade por este carinho alcançado. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.